O convidado de nossas histórias hoje é Gerson Seffel. Ele acaba de deixar a direção executiva da Central Sicredi Sul de Porto Alegre, com atuação no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, agora também. E voltou à sua atividade de empresário do ramo de panificação e confeitaria de Nova Petrópolis, onde sua especialidade é o legítimo pão alemão, para o qual ele vem tendo assessoria de especialista da Alemanha. Gerson também participa de um movimento lá de Nova Petrópolis, de sua cidade, chamado Nova 2050, que pretende preparar a cidade para o ano 2050. Vamos começar por onde, hein, Gerson? Quem sabe pela sua atividade no Sicredi, que começou na base, lá em Nova Petrópolis, foi galgando, digamos assim, os degraus das direções diferentes, primeiro no Sicredi Pioneiro, depois de vice aqui na Central Sul e, finalmente, de diretor executivo da Central Sul, Sicredi Sul, aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul de Santa Catarina. E aí, como é que foi o começo de tudo? Bom, Afonso, primeiramente, obrigado pela oportunidade. É uma história que se conta por 29 anos, né? Começou em outubro de 1990, e aonde que o início no Sicredi, a época era ainda a cooperativa de crédito local, Cooperural, à época, e nós tínhamos um momento ali que a cooperativa passava por dificuldades. Nós tínhamos ainda 223 associados ativos, tínhamos uma situação de que nós precisávamos fazer um movimento forte por recuperar a cooperativa, que já estava com 88 anos de atividades, né? E uma instituição que tinha uma importância, um legado de muitas gerações que faziam parte dela como associado. Aliás, era bom a gente dizer o seguinte, que justamente foi em Nova Petrópolis que surgiu o cooperativismo. Hoje Nova Petrópolis é a capital do cooperativismo de crédito, né? É um movimento que surgiu em 1902. O padre Theodor Amstad iniciou essa cooperativa, né? É suíço, né? É suíço, né? E, por outro lado, foi um trabalho que foi feito em conjunto com as comunidades, com os agricultores e as pessoas da época, né? Na busca de ter soluções financeiras para atender as suas necessidades. Mas esse movimento de 1990, 1992, as cooperativas então oficializaram a marca Sicredi. Então a marca Sicredi, ela começou em julho de 1992. Mais tarde foi criado o banco, as cooperativas juntas constituíram um banco em 1996, e foi um trabalho muito intenso, né, na busca de expansão, de buscar novos associados, buscar crescer o trabalho que à época estava sendo feito, né? Mais tarde, em 2000, em abril de 2000, eu vim aí a Porto Alegre, né, para exercer a função de vice-presidente da Central, que à época congregava mais de 60 cooperativas, né, no estado do Rio Grande do Sul. Um pouco mais tarde, em 2006, foi feita a expansão para Santa Catarina, né? E um movimento que deu com isso novos caminhos, e se procurou expandir as atividades do Sicredi por todo o Brasil, e que a partir de 2013 eu acabei entrando para uma nova atividade dentro do Sicredi como diretor executivo, e também a partir disso iniciamos na sequência, mais tarde, em 2017, a expansão também para Minas Gerais. Mas o movimento, o Sicredi, o sistema, existe em nível nacional. Quais são os outros estados que têm? Hoje o Sicredi está presente em 20 estados brasileiros. Nós temos hoje uma atuação, são mais de 4 milhões de associados. Hoje são mais de 100 cooperativas que integram o sistema Sicredi, né? É uma instituição hoje que ocupa um papel importante dentro do sistema financeiro brasileiro.
é hoje uma das instituições que mais fomenta o desenvolvimento, né, do setor primário e aqui especialmente da agricultura familiar, onde o Sicredi tem uma atuação muito forte, muito presente, né? Mas dizer também que hoje as cooperativas atuam tanto no meio urbano como no meio rural também. Pois essa eu acho que foi uma novidade, ou seja, o ingresso do Sicredi, que era uma atividade muito ligada à agricultura, principalmente, para, digamos, a vida urbana, não é? E a necessidade da busca da escala, né, e as cooperativas conseguiram abrir o espaço, a legislação, o Banco Central entendeu essa necessidade e procurando se espelhar nos sistemas europeus, principalmente o modelo Raiffeisen, muito difundido na Europa, né, e também buscando o sistema canadense, né, Desjardins, que foi o espelho para que o Banco Central abrisse a legislação para as cooperativas de crédito ter uma atuação mais plena para a sociedade, tanto no meio rural como no meio urbano, tanto na pessoa física como também na pessoa jurídica. Não faz tanto tempo assim que isso aconteceu. Tem quantos anos? Na verdade, o movimento todo, ele... Mas essa força que o Banco Central deu, o reconhecimento da atividade. Se nós fôssemos hoje olhar a legislação, a primeira resolução que trata sobre cooperativas de crédito foi em 1992. Estamos falando de coisas bem recentes, né? 95 teve uma resolução que permitiu as cooperativas criarem bancos cooperativos, né? E depois, em 2003, que o Banco Central e aí o Conselho Monetário Nacional editou uma resolução permitindo a livre admissão de associados, que foi um passo gigantesco na expansão, que deu um ambiente regulatório muito mais favorável, promissor, fez com que as cooperativas pudessem se organizar também para ter produtos, serviços, soluções de tecnologia para ganhar escala e poder atuar mais plenamente no mercado. Uma coisa que chama atenção, isso que eu queria até que tu conversasse um pouco sobre isso, é o enraizamento do Sicredi nas comunidades. Vocês, agora tu voltasse à tua origem, ou seja, numa Sicredi da base, né, na cooperativa lá de Nova Petrópolis. Sim. Mas, de qualquer maneira, esse período, os primeiros meses de cada ano, vocês faziam, e o sistema continua fazendo, Assembleias Gerais adoidadamente, vamos chamar assim. É um movimento que acontece em todas as cooperativas e a legislação assim o orienta para que até o final do mês de abril, até o quarto mês do ano, devem ser realizadas assembleias de prestação de contas sobre o exercício passado. Só aqui no Rio Grande do Sul, para se ter uma ideia, deve-se ter um encontro de mais de 300 mil pessoas que vão estar participando dessas assembleias, né, onde que os associados decidem, deliberam sobre os resultados, deliberam as decisões mais estratégicas da cooperativa, e esse é o momento que faz toda a diferença entre uma cooperativa e uma sociedade bancária tradicional. É as pessoas participando, é um movimento democrático, né? Fomentando a participação, de maneira que a comunidade participe e se aproprie do que a sua cooperativa realizou no exercício passado. E os associados vão e temos os registros hoje, o Sicredi nesse ano agora de 2019 e outros anos passados, uma participação superior a 15% em média dos associados participando das decisões em assembleia, o que é números extremamente positivos e mostra a assertividade desse movimento que vem sendo feito. O que numa sociedade anônima se reduziria a 20 pessoas, eventualmente o conselho de administração. Os acionistas prioritários, né, dentro de uma SA ou de uma limitada, que seriam os sócios que têm participação na empresa. E uma cooperativa, ela tem essa característica que ela é uma empresa aberta, né? Ela chama a comunidade para participar e, ao mesmo tempo, para contribuir nas decisões estratégicas, né? Agora, de qualquer maneira, não é surpresa que depois de ter galgado todos os níveis do sistema, né, tu voltaste à base, né?
o cooperativismo se renova dessa maneira, é isso? Eu diria assim, o cooperativismo ele tem uma raiz muito forte nas comunidades. Eu, por mais que eu tenha atuado em funções estaduais e interestaduais, sempre tive um vínculo muito forte com a comunidade, com as minhas atividades locais, com a minha família, né? E isso, para mim, é algo imprescindível, né, dentro das atividades que eu sempre exerci. E, por outro lado, o Sicredi, dentro da sua atuação, né, todas as pessoas que participam do Sicredi, elas são associadas a uma cooperativa. Não importa se elas estão trabalhando na esfera nacional, ou na esfera estadual, ou na esfera regional de uma cooperativa, todos são sócios de uma cooperativa. Então, isso é algo que une as pessoas em torno de um projeto local, regional. Tu imaginou se a política funcionasse assim, ou seja, que os eleitores de um deputado, do governador, do presidente, tivessem essa presença contínua junto à direção da entidade, do partido, enfim, né? Eu diria que ali que está o umbigo, o cordão umbilical, né, dentro de uma cooperativa, né? Isso faz a diferença, né, na organização, na gestão, né, no comprometimento das pessoas para com o êxito, o sucesso da organização. E, por outro lado, também é o compromisso de que somos oriundos de uma família, de uma comunidade e precisamos trabalhar para o bem dessa comunidade. Esse é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, ou é o legado que a nossa comunidade está vivendo, né, e como nós queremos viver futuramente nela. Gerson, nós vamos fazer um intervalo e na volta nós vamos mostrar umas fotos tuas e conversar um pouco sobre a tua origem, a tua formação, enfim, enfim, de contas, nós estamos num programa chamado Nossas Histórias. Tá certo. O programa vive de histórias. Perfeito. Um intervalo e voltamos já em seguida. Nós estamos conversando com o empresário Gerson Seffel, de Nova Petrópolis, empresário do ramo de panificação e confeitaria. Aliás, aqui tem uma amostra do que ele produz nas suas padarias. Mas vamos conversar um pouco exatamente sobre como é que surgiu tudo. Começar desde o começo, você nasceu no município de Nova Petrópolis, é isso? Sim, né? Eu sou natural de Nova Petrópolis, da localidade de, especificamente, Linha Gonçalves Dias, onde que é uma pequena comunidade ligada ao distrito de Linha, Brasil, né? É o interior de Nova Petrópolis, para quem vai de Nova Petrópolis em direção a Gramado, né? A minha família, os pais eram agricultores, o pai pecuarista também, né? E sempre trabalhava com atividade do leite, né? E depois com criação de suínos e criação de aves, né? E também, por outro lado, sempre envolvido com o cooperativismo. O pai foi 28 anos membro do conselho da cooperativa Piá, né? E de maneira que foi uma pessoa sempre muito voltada para as atividades do cooperativismo e também exerceu por 19 anos o cargo de vereador no município de Nova Petrópolis. A tua formação foi por lá mesmo? A base. Sim, ela foi lá. Eu, inclusive, me formei como técnico agrícola na Escola Bom Pastor. Mais tarde, eu fiz o curso de administração, né, bacharel em administração pela Unicinos, né? Mais tarde, claro, com as atividades profissionais, os cursos de especialização, tive a oportunidade de cursar especialização na Universidade de Quebec, em Montreal, né, no Canadá. Tive uma outra oportunidade também de fazer um programa de especialização na Academia Alemã de Cooperativas, a ADG, em Montabaur, na Alemanha. O Canadá também é forte em cooperativismo? Sim, o Canadá, eu diria que talvez hoje é o que mais espelha, né,
o modelo que o Sicredi vem implantando aqui no Brasil, o sistema Desjardins. Alemão, não, né? O sistema Desjardins ele tem uma combinação muito semelhante, né, e com muitas características semelhantes ao trabalho que o Sicredi também. Forte, sim, ele tem uma muito forte, muito, forte. muito. É a principal instituição financeira do estado de Quebec hoje é o cooperativismo Desjardins no Canadá, né? E mais recentemente também eu participei do programa do EASY, né, onde que nós tivemos um curso de especialização em gestão estratégica, né, foi em São Paulo, e depois uma parte também ministrado em Barcelona. Então, é uma vivência um pouco de formação no exterior, mas também sempre buscando conhecimento para as atividades de gestão e administração estratégica. Porque ninguém inventa a roda, já foi inventada, né? Sempre se fala isso. Com certeza, com certeza. Bom, e como é que começou a tua atividade empresarial lá em Nova Petrópolis? Bom, a atividade... Tu compraste uma panificação ou tu criaste ela? Ela começou em agosto, 20 de agosto de 1990, né? A história da panificadora, ela se mistura com a história do município, né? Nova Petrópolis foi emancipada em 1954, né? E foi o ano que também iniciou-se as atividades na época da padaria Petrópolis, né? Com outros proprietários, né, e que iniciaram a atividade de produção do pão, né. Imagine que à época se fazia distribuição de pão à bicicleta nos estabelecimentos comerciais, uma vez que era ainda muito incipiente essa atividade de produção de pão. E mais tarde, 20 de agosto de 1990, eu acabei adquirindo a empresa, né, junto com outro sócio, né, e fomos trabalhando, buscando incrementar, fazendo a atividade prosperar dentro das atividades que a gente tinha. Mais especificamente, em 2002, a minha esposa se integrou à empresa, né, e ela que hoje administra diretamente as atividades e está à frente da empresa com a sua atividade profissional, né? Maria Dolores, que é minha esposa, né? E também mais tarde minha filha Vanessa também acabou entrando junto, né, e se somando ao time que hoje como profissional no ramo da nutrição, sim, né, sim. E ainda mais que na nossa atividade nós precisamos um profissional técnico responsável pela questão da atividade de produção e a comercialização de alimentos, né? E a ideia de fazer pão alemão? Bom, Afonso, essa é uma iniciativa que ela chegou um momento que nós tivemos que adotar decisões estratégicas dentro da empresa, né? Teve um momento que o mercado todo se movimentou para com o congelamento de pães. E nós, à época, pela escala que nós tínhamos, nós acabamos buscando um outro caminho, né? Buscando fazer um produto diferente para diferenciar o nosso negócio no mercado. Isso como é que é o comum hoje das padarias? Eles compram a massa pronta já? Existe hoje é muito forte esse movimento, né, tanto a nível dos supermercados, né, onde que se comercializa, né, a massa congelada, né, e aí o pão francês ele é forneado, assado dentro da loja, né, junto ao supermercado, né, e junto às padarias, e também com isso a comercialização do pão congelado como forma, né, do abastecimento. Então, a padaria compra o pão, a massa congelada e ela, digamos assim, assa o pão. Isso. Nós temos os mais diferentes modelos. A grande parte das padarias maiores, elas produzem a massa, produzem o pão, né? Mas também temos as menores que trabalham com a massa congelada. Mas especificamente ao nosso modelo que a gente buscou, isso foi em 2009, né? Nós já vínhamos frequentando regularmente feiras, buscando conhecimento, né? Buscando novas tecnologias, e naquele ano nós fomos visitar a feira IBA na Alemanha, né? Em Düsseldorf, né? E no caminho de Frankfurt a Düsseldorf... Isso é uma feira mundial. Uma feira mundial no ramo de panificação. Sim. Ela se realiza a cada 3 anos e é uma feira que realmente ali congrega tecnologia, equipamentos, daquilo que você pode imaginar do que acontece no mundo todo no âmbito da confeitaria e panificação. E antes de avançar,
é muito diferente, são muito diferentes os pães no mundo? Tem. Nós temos hoje o pão, ele por ser um produto secular, né, milenar, né, ele acabou se adaptando muito à questão das culturas locais, né. Nós temos hoje os mais diferenciais, né, tanto no pão que é produzido na Europa, no Oriente Médio, no pão que é produzido na América do Sul. Então nós temos hoje diferenças, até o próprio o ambiente, a questão dos grãos que são produzidos, por exemplo, o grão que é produzido na Europa é diferente do grão que é produzido aqui no Brasil, né? Então isso acaba... Porque a terra, o clima, que mais? Fazem o solo, né? As questões, isso acaba interferindo, né? E diretamente no tipo de produto que você vai depois ter no processo final de elaboração. É um pouco semelhante ao que acontece no vinho. No vinho se chama de terroir, quer dizer, o conjunto... O conjunto acaba fazendo a diferença. Até nesse caso, no pão europeu, e nós estamos falando aqui do pão alemão, nós tivemos o seu Thiermann, que é o padeiro alemão que veio nos trazer toda a expertise e fazer todo o processo, a implantação da produção do processo do pão alemão. Mas como é que vocês encontraram ele? Foi uma história um pouco não planejada, vamos poder dizer assim, né? Nós estávamos indo para a feira, né? Nós estávamos indo para a feira, nós estávamos a caminho de Düsseldorf, né? E na metade, quase no final do dia, paramos numa pequena cidade chamada Bad Henningen, né? Que fica um pouco ao sul de Colônia, né? E no momento que nós chegamos na cidade, tinha uma central de informações turísticas, né? Acabamos buscando informações sobre pousadas, sobre hospedagem, né? E também acabamos deixando alguns folders sobre a nossa atividade, que nós temos panificador aqui no Brasil, né? E que nós estávamos buscando, estávamos em viagem para visitar a feira, né? Mas também, ao mesmo tempo, buscando contatos, buscando relacionamentos, né? E foi assim que a gente acabou tendo esse primeiro contato. Quando nós, à época, voltamos de novo da feira para o Brasil, acabamos tendo o contato do seu Thiermann, né, do seu Günther Thiermann, né, e dizendo que ele tinha recebido o nosso folder, né, o nosso material que nós tínhamos, à época, deixado, né, e com isso acabou se estreitando os relacionamentos. Tivemos depois apoio da Câmara Brasil-Alemanha, tivemos depois também o próprio governo alemão, que tem um programa chamado SES, Senior Expert Service. Isso é importante, Que entidade é essa? Ela é uma entidade que busca disseminar o conhecimento de pessoas que trabalharam por longos anos numa atividade de produção, né? E para que essas pessoas levem esse conhecimento para outras pessoas. Então, o governo alemão ele instituiu esse programa, né? Nos mais diferentes setores, tanto na parte de técnicos que trabalham no ramo de carnes, de técnicos que trabalham na área de vinhos, de técnicos que trabalham na área de panificação, de engenheiros que trabalham em engenharia metalúrgica. Ou seja, é um programa que o governo estimula as pessoas aposentadas para elas levarem o seu conhecimento para outras atividades. Qualquer digamos, do Brasil e de outros países pode se candidatar a receber um desses técnicos. Inclusive divide o custo, né, com a Alemanha, é isso? Na verdade, o custo hoje da viagem, existe hoje um programa padronizado para isso. O custo da viagem ele é pago por quem recebe o técnico. Certo. Mas, por outro lado, também existe uma necessidade da empresa estar preparada para receber esse técnico e, ao mesmo tempo, integrar as atividades dentro do seu trabalho, dentro do seu processo de produção. Então, no nosso caso, foi algo que nos trouxe um diferencial importante, fez com que a gente pudesse desenvolver hoje uma linha de produtos de panificação e confeitaria, que nós chamamos Delícias do Mundo, e justamente com um diferencial de ser um pão mais com fermentação natural, um pão mais feito à base de grãos, de cereais, e buscando desenvolver um produto de qualidade
qualidade diferenciada. Bom, sobre isso e mais alguma coisa do que você faz na sua panificação, nós vamos conversar no próximo bloco. Antes disso, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos a seguir. Nós estamos conversando com o empresário Gerson Seifel, do ramo de panificação e confeitaria de Nova Petrópolis. E estávamos conversando no bloco anterior sobre como ele se contactou e fez, digamos assim, manteve uma assessoria quase permanente, né, de especialistas alemães para fabricar o que nós chamamos, que eu chamo de legítimo pão alemão, porque às vezes se fala de pães alemães, mas na verdade não são os que, digamos assim, caracterizadamente são pães com essas características. Você falou então que conseguiu, na casualidade, de encontrar uma pessoa ligada ao SES, Senior Expert Service, ou seja, uma entidade do governo alemão que reúne aposentados que poderiam distribuir conhecimento da sua especialidade, e várias especialidades, no caso da especialidade de pães, não é? E ele então foi quantas vezes para lá, hein? Nós tivemos já um intercâmbio que depois foi de várias visitas, foram acho que 5 visitas anuais que foram realizadas. Fica um tempo lá? Sim, mês? Foram visitas de um mês e 5 semanas, né? Que foram justamente, no primeiro momento, foi buscar identificar e fazer a adaptação dos cereais, das farinhas, uma vez que muitos ingredientes que tem na Alemanha não se encontram aqui no Brasil. E nós tivemos que fazer a adaptação disso, né? Buscar desenvolver o processo de fermentação natural, que teve que ser adaptado à nossa realidade aqui no Brasil, e até porque o objetivo era manter a originalidade do pão. Esse foi algo que nunca se abriu mão de fazer um produto que realmente tivesse o diferencial e que buscasse o mais próximo da semelhança do pão que se produz na Europa, na França, na Alemanha, nos países onde que a gente tem hoje. Quantas farinhas diferentes vocês usam lá? Afonso, nós temos várias farinhas diferentes. Nós temos desde grãos, aí tem gergelim, tem girassol, nós temos centeio. E aí a gente tem, dentro da própria farinha de trigo, tem várias derivações, de novo, dentro do processo de produção. Mas é algo assim que teve que se buscar soluções aqui, né, no Brasil e mais especificamente no Rio Grande do Sul, para fazer esse produto diferenciado que ficasse dentro dos padrões europeus. Por exemplo, vocês não têm tantas vezes neve lá em Nova Petrópolis, como na Alemanha, né? A nossa neve, de vez em quando, ela aparece. Embora que as cidades aqui no sul, elas tenham, ainda mais a Serra, tem um inverno um pouco mais rigoroso, mas é muito diferente se a gente for olhar hoje o centeio produzido na Alemanha, por exemplo, na Europa, ele é diferente do centeio produzido aqui no Rio Grande do Sul. É diferente do trigo, é diferente do girassol. Então, nós temos hoje ingredientes que são produzidos aqui, né, e sementes que são produzidos aqui e que a gente teve que buscar toda uma adaptação para essa realidade local, que uma vez depender de importação desses insumos acaba em muitos momentos inviabilizando a produção diária, né, que precisa sempre ser desenvolvida dentro da atividade de produção. Tivesse que comprar equipamentos novos? Nós tivemos que fazer muitas adaptações, tivemos que buscar atualizar equipamento. Nós investimos continuamente em melhoria de equipamentos e, na verdade, é um investimento contínuo, semanal, mensal, anual, buscando atualizar os modelos de produção, equipamentos, maquinários, né? Uma vez que isso se faz necessário também ter uma atividade de produção plena,
que se exige para um produto que é feito diariamente, de segundas a segundas. Mas ele viu 5 vezes, foi necessário isso? Foi necessário. Porque houve uma renovação das pessoas também. É importante que se diga desde a questão da adaptação dos ingredientes, a capacitação das pessoas e, por final, teve um programa de certificação. E esse programa também se entende que é importante para você manter um padrão. Você precisa manter um padrão do produto, você precisa ter um cuidado dos pequenos detalhes que fazem a diferença na qualidade final do produto. Mas isso é uma exigência da tua empresa? Na verdade, foi um... Não é uma exigência, digamos, legal no Brasil? Não existe exigências normativas de exigências sobre essa atividade. O que nós temos, na verdade, é um compromisso nosso quando nós iniciamos esse processo de fazer um produto realmente que tivesse um padrão de qualidade contínuo, e isso se tornou uma necessidade para que o produto realmente tivesse uma regularidade tanto na sua produção como na sua qualidade e daquilo que você oferta no dia a dia para o consumidor que nos prestigia nas nossas lojas. Falando em consumidor, qual foi a reação do consumidor? Qual está sendo a reação? É positiva? É muito boa, né? Até porque as pessoas hoje, isso acaba contribuindo para o reconhecimento de uma panificadora diferenciada. Né? Isso foi algo que nos moveu desde o início da ideia de nós buscar desenvolver um negócio diferenciado que agrega valor e que, ao mesmo tempo, oferta um produto diferenciado para o cliente. Aliás, há um movimento, acho que começou em São Paulo, que também está se reproduzindo aqui em Porto Alegre, de padarias diferentes, que procuram exatamente algum diferencial, inclusive de viabilizar, porque antes a padaria, o cara chegava e compra o pão e leva para casa. Agora as padarias estão também se transformando em pequenas lancherias, em pequenos cafés, se acrescenta. Aliás, nada melhor do que o cheiro do pão para criar complementar. Apetite, né? E é uma questão que cada vez mais as pessoas estão buscando alimentação mais saudável. Eu diria que isso hoje é uma necessidade e as pessoas estão buscando produtos de alimentação mais natural. A exemplo, a linha de pães é zero de ingrediente que seja conservante ou algo, então é um produto realmente feito com aquilo que existe da natureza. Não dura muito tempo, então, o pão? Não, é justamente o contrário. Pelo processo de fermentação natural, um pão ele pode ser guardado na embalagem natural de papel. Ele dura perfeitamente 5 dias, 6 dias, sem nenhuma alteração significativa. E pode ser congelado também? E pode ser congelado, como também pode ficar exposto ao ambiente dentro da gaveta, guardado dentro da casa das pessoas e se mantendo com um aspecto perfeito. Então, justamente esse é o diferencial, é um produto que traz, né, os ingredientes naturais. Dentro do processo de produção também se busca um cuidado, um zelo com a qualidade da matéria-prima, porque hoje, para você produzir algo que agregue qualidade, você precisa ter todos os cuidados, desde a matéria-prima que você usa, dos ingredientes que você coloca, e isso faz toda a diferença no final do produto. Gerson, ainda antes de nós terminarmos, nós temos um outro assunto. Você também tem alguma coisa de confeitaria, muito parecido com a confeitaria alemã também, não é? Sim, na verdade a gente não é só pães, nós também temos uma linha de confeitaria, inclusive a gente teve nessas visitas que nós tivemos do seu Thiermann, nós tivemos também desenvolvendo vários produtos na linha de confeitaria e hoje é um mix bastante amplo e completo de produtos. Por exemplo, pão de mel, né? Pão de mel, nós temos todo o Stollen, né? Hoje nós produzimos Stollen o ano inteiro, né? É um produto hoje que nós, inclusive, buscamos essa receita lá na Alemanha, no sul da Alemanha, numa pequena cidade chamada Green.
Como também temos outras atividades e temos também produção de cucas, né? Nós temos uma produção bastante ampla de cucas e a cuca de chocolate sempre é a vedete que mais acaba sendo procurada pelos clientes, né? Mas se busca ter uma variedade bastante ampla, tanto na linha de pães como confeitaria, como também nessa parte de atividades que envolvem o ciclo da panificação. Nós temos hoje 4 lojas em Nova Petrópolis, são 3 unidades de produção, uma unidade de produção de cucas, uma unidade de produção de pães e uma unidade de produção de confeitaria. E tudo isso se volta para a distribuição que nós fazemos em Canela, Gramado, Nova Petrópolis e Picada Café, e temos as 4 lojas daí em Nova Petrópolis que estão abertas para o consumidor. Agora só resta consolidar e ampliar, ou tem novidades na frente? Nós estamos trabalhando no sentido de buscar inovação, de fazer com que a gente tenha cada vez produtos com qualidade aperfeiçoada, né, buscando inovação, né? E isso é o trabalho diário, contínuo que está sendo feito, no sentido de que a gente cada dia aprimore o trabalho, busque mais eficiência, busque melhorar o que está sendo ofertado para o cliente, mas sempre priorizando produtos que tenham na sua essência a valorização daquilo que é natural, ou seja, desenvolver produtos que valorizem os ingredientes da natureza. Está aí a história do Gerson Seefeld, empresário de panificação e confeitaria de Nova Petrópolis, que também atuou de uma forma importante no Sicredi aqui da região sul. Queremos agradecer a tua presença aqui, vinda de Nova Petrópolis para essa entrevista. Como e de modo especial, nós queremos agradecer a audiência deste programa. Acho que alguns já aprenderam a fazer pão nesta noite. Tomara que isso tenha acontecido. E pão alemão, que é realmente muito gostoso. Muito obrigado e espero vocês na próxima terça-feira, às 8h15 da noite. Até lá!